A história do Opala no Brasil. No vídeo de hoje, vamos explorar um pouco da história do Chevrolet Opala. O Opala representou o primeiro carro de passeio desenvolvido e fabricado pela General Motors do Brasil, tendo sido um ícone no setor automobilístico do país entre os anos de 1968 e 1992. A origem do nome Opala é cercada por diversas teorias. Alguns sugerem que ele é uma combinação das palavras Opel, em referência à marca alemã, e Impala, um modelo de sucesso da Chevrolet nos Estados Unidos, resultando em Opala. Entretanto, a explicação oficial difere. O nome foi escolhido para homenagear uma pedra semi-preciosa, também chamada de opala, encontrada em grande quantidade no território brasileiro. Independentemente da sua verdadeira origem, o Chevrolet Opala deixou uma marca inesquecível na história automobilística do Brasil. Vamos agora explorar um pouco mais dessa fascinante história. Em 1968, o Salão do Automóvel de São Paulo abriu suas portas para um novo ícone da indústria automobilística brasileira, o Chevrolet Opala. Mas sua história começou bem antes, em 1966, quando a General Motors do Brasil, subsidiária da Opel alemã, decidiu lançar um carro que atendesse às preferências do público brasileiro. Pesquisas de mercado revelaram um desejo do consumidor por carros com design europeu, mais elegante e esportivo. Assim, o Opala, inspirado no Opel Rekord C alemão, chegava para atender a essa demanda. Sob o capô, o Opala trazia a força e a confiabilidade da mecânica Chevrolet, já conhecida e apreciada pelos brasileiros. O Opalão, como foi carinhosamente apelidado, conquistou o coração do público e se tornou um dos carros mais desejados da história do Brasil. Versões e mecânica. No final dos anos 60, o Chevrolet Opala foi lançado no Brasil em duas versões de acabamento, Standard e Luxo. Os motores disponíveis eram um 2.5 de 4 cilindros com 80 HP ou um 3.8 de 6 cilindros em linha com 125 HP. Ambos vinham com um câmbio manual de 3 marchas, com a alavanca na coluna de direção, liberando espaço para um sexto ocupante no meio do banco dianteiro inteiriço. Outro atrativo do Chevrolet Opala era a tração traseira, um sistema clássico ao qual os brasileiros já estavam acostumados. As suspensões tinham molas independentes na dianteira e na traseira um eixo rígido com molas helicoidais e uma barra que limitava os movimentos transversais do eixo sobre a carroceria, favorecendo a estabilidade, especialmente em altas velocidades. Vale destacar que o Opala 3.8 foi classificado como o carro brasileiro mais rápido até 1969. Chevrolet Opala SS, a lenda esportiva dos anos 70. Na década de 1970, o Chevrolet Opala, um sedã de luxo que já desfrutava de grande sucesso no mercado nacional, surpreendeu o público com o lançamento de uma versão esportiva, o lendário Opala SS. Diferentemente do que muitos imaginavam, a sigla SS não representava Super Sport, mas sim Separated Seats. Isso porque o Opala SS foi o primeiro modelo a apresentar bancos separados para o motorista e o passageiro dianteiro. A alavanca de câmbio, agora com 4 marchas, estava estrategicamente posicionada entre os bancos dianteiros no assoalho. O motor 3.8 evoluiu para um novo 4.1 litros, com impressionantes 140 cavalos de potência e quase 30 kgfm de torque. Na época, o desempenho do Opala SS rivalizava com o Dodge Dart e seu motor V8 de 5.2 litros. Além disso, o novo motor inaugurou uma nova geração de propulsores de 4 e 6 cilindros da família Opala. Esses motores se destacavam pelo diâmetro maior dos pistões e curso mais curto, o que permitia rotações mais elevadas, ou seja, maior potência, e ao mesmo tempo reduzia consideravelmente as vibrações durante o funcionamento. O Opala SS também se tornou mais seguro para dirigir, graças aos freios a disco dianteiros inéditos e ao diferencial traseiro autoblocante. Esse diferencial permitia que as rodas traseiras girassem juntas, mesmo quando uma delas tinha menos aderência, priorizando o desempenho. Curiosidade. Um fator interessante é que várias organizações no Brasil optaram pelo Opala para compor suas frotas.
O carro foi amplamente utilizado como viatura pela Polícia Civil e Militar, pelas guardas municipais, como veículo oficial da Presidência da República, como carro de resgate pelo Corpo de Bombeiros e até mesmo como ambulância. Em 1972, o Chevrolet Opala trouxe mais novidades. A versão de entrada passou a ser chamada de Especial, enquanto uma nova linha de topo, batizada de Gran Luxo, oferecia mais sofisticação, e as versões intermediárias, Luxo e a esportiva SS, permaneceram inalteradas. No segundo semestre de 1972, especificamente em setembro, o Chevrolet Opala surpreendeu novamente com o lançamento da carroceria Coupé. Essa nova variação de 2 portas, com traseira inclinada e janela retrátil, realçou ainda mais o ar de modernidade e esportividade que o Opala transmitia. Seguindo a tendência esportiva da época, o motor 3.8 de 6 cilindros deu lugar ao novo motor 4.1 em toda a linha Opala, deixando de ser exclusividade apenas da versão SS. Enquanto isso, o motor 2.5 continuava presente nas versões mais acessíveis do modelo. Ainda em 72, a versão especial do Opala, conhecida como Opala Las Vegas, foi concebida pela Chevrolet, porém não chegou ao mercado, tornando-se uma raridade por ser o único exemplar produzido. Destaque no Salão do Automóvel daquele ano, o Opala Las Vegas encantou a todos com sua pintura verde-menta e meio-teto em vinil branco. Apesar de não ter sido comercializado em série, o Opala Las Vegas foi utilizado como teste para avaliar a receptividade do público às novidades consideradas para os modelos de Opala da época.